Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 21, onde nós iremos meditar do verso 12 ao verso 17. Se de repente os irmãos acharam que eu estou falando muito alto, ou os irmãos baixam ali, que eu estou com o ouvido esquerdo um pouco comprometido, então os irmãos me ajudam aí. Mateus capítulo 21, do verso 12 ao verso 17, diz assim a palavra de Deus. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe, ouves o que estes estão dizendo? Respondeu-lhes Jesus, sim, nunca lestes? Da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. Como já foi anunciado pelo reverendo Jonas no domingo passado, nós estamos na última semana do ministério de Cristo. O reverendo Jonas pregou aqui a respeito da entrada de Jesus em Jerusalém no domingo, onde ele foi aclamado como rei. Nós estamos aqui na segunda-feira, onde Jesus ele se dirige ao templo e aquele rei humilde, aquele rei que veio de fato trazer a paz, ele entra no templo e agora ele expulsa aquelas pessoas que estavam utilizando o nome do Senhor Deus em vão. E aqui nós temos um contraste que nos ensina, porque muitas vezes nós observamos que as pessoas acham que Jesus simplesmente é alguém passivo às coisas que acontecem. Jesus simplesmente é aquele ser da paz, aquele ser da tranquilidade, aquele que ama indiscriminadamente. Está tudo certo, o importante, fica tranquilo, está tudo de boa, vai nessa. E nós vemos aqui o Senhor Jesus irado, e entrando no templo e derrubando as mesas e as cadeiras. Eu creio que se fosse alguns de nós nos dias de hoje, com certeza nós seríamos segurados pelos diáconos, porque estamos atrapalhando a ordem do culto. Eu não estou dizendo que você tem que fazer, chegar aqui, né, também quebrar a câmera ali, fazer esse tipo de coisa. Mas Jesus, ele, em todo o seu ministério, ele vai combater a falsa religiosidade do povo de Israel. Esse povo nacionalista, esse povo que acreditava que simplesmente pelo fato de ser judeu, isso os tornavam inculpáveis diante do Senhor. E em Mateus capítulo 15, nós observamos que o Senhor Jesus, ele vai, isso eu estou falando dos últimos textos que nós temos pregado aqui, Jesus ele vai combater as tradições dos fariseus. Eles acreditavam que simplesmente por guardarem as tradições, isso os tornavam puros diante do Senhor. Em Mateus capítulo 16, nós observamos que fariseus e saduceus chegam para Jesus e pedem um sinal. E Jesus ele diz, uma geração má e adúltera me pede um sinal, mas nenhum sinal vos será dado, senão o sinal de Jonas. E ele sai dali. Ainda no capítulo 16, nós observamos Jesus alertando os seus discípulos em relação aos falsos ensinos dos fariseus. No capítulo 20, nós vimos a parábola da vinha, onde eles, por conta das suas obras, achavam que eram os primeiros no reino. E Jesus diz que não. E aqui no capítulo 21 não é diferente. Nós temos o relato da purificação do templo, mas nós temos também um acontecimento bastante interessante,
Do verso 18 ao verso 22, nós temos um relato que mostra Jesus, ele, de certa forma, matando uma figueira. O verso 18 diz: cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela. E não tendo achado senão folhas, disse-lhes: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isto, os discípulos admiraram-se e exclamaram: como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhe respondeu: em verdade vos digo, que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes: ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Jesus estava aqui na região de Betfagé, que significa casa dos figos. Jesus, ele olha para uma figueira que deveria estar cheia de frutos naqueles dias, e ao não encontrar nenhum fruto, ele diz: nunca mais nasça fruto de ti. E a Bíblia fala que imediatamente aquela árvore secou. Isso, na verdade, é uma ilustração daquilo que era a religiosidade de Israel. Era uma figueira pomposa, que aparentemente tinha frutos, mas aquilo que servia para alimentar o povo não alimentava nada. Era, na verdade, algo estéril, sem vida, sem fruto. Assim era a religiosidade do povo de Israel. Tinha pompa, tinha cerimonialismo, tinha muitos detalhes, tinha árvores verdes, tudo era bonito, mas não tinha vida. Era fria, sem nenhuma intimidade com Deus. Diante disso, eu quero convidá-lo a meditar juntamente comigo nesta noite sobre o seguinte tema: Cristo é o Senhor da igreja. Cristo é o Senhor da igreja. E como Senhor da igreja, Ele estabelece a fonte da adoração. Quero chamar sua atenção para o verso 12 e verso 13. Diz a palavra de Deus: tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito: a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. O nosso Senhor, ele não era só rei, ele era profeta. E nós observamos isso no verso 10 e verso 11, quando as pessoas perguntam: quem é este? E a multidão aclamando diz: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Ele entra no templo e ele estabelece a sua palavra, porque essa havia sido esquecida deles. Ele entra e diz: está escrito. Tudo aquilo que estava acontecendo no templo de anormalidade, tudo aquilo que estava acontecendo no templo que não tinha nada a ver com as escrituras, estava ocorrendo exatamente por isso. Porque não era a palavra que governava a prática daquelas pessoas, mas eram os seus interesses. Era por conta dos seus interesses que eles estavam transformando a casa de Deus em covil de salteadores. É interessante quando Jesus ele chega e diz: está escrito. Jesus, ele, em outras palavras, diz aquilo que estava escrito antes, porque a menção aqui é a Isaías capítulo 56, verso 7. Aquilo que foi escrito antes continua a valer ainda hoje. Vocês não foram chamados para inventar a roda. Vocês não foram chamados para dar o tom que vocês querem à religiosidade e à adoração de vocês. Porque é a minha palavra que dá significado, que normatiza, que regula a adoração de vocês. Por isso ele entra como um profeta, derrubando todas as coisas. E diz: está escrito. Assim é conosco. Nós somos chamados para adorarmos a Deus, não de acordo com aquilo que nós achamos correto, não de acordo com a nossa conveniência, não de acordo com os nossos interesses, mas de acordo com a palavra de Deus. Existe um termo bastante utilizado
em uma certa cidade que fala o seguinte: olha, o pastor tem que pensar fora da caixa. E pensar fora da caixa é pensar fora da Bíblia, para eles. Mas se você for falar isso, eles não aceitam. Mas é isso. Nós não fomos chamados para pensar fora da caixa. Nós fomos chamados para pensar tão somente de acordo com a palavra de Deus, porque Deus é mais sábio do que nós. No verso 13, a forma como Jesus fala, o verbo disse-lhes, a ideia aqui é que Jesus não falava com a naturalidade que de repente eu estou falando aqui para vocês, mas Jesus esbravejava naquele instante. E ele diz: a minha casa será casa de oração. E nós vimos que, como já foi lido aqui, Isaías 56, os estrangeiros, ao virem ofertar, ao trazerem as suas ofertas, eles encontravam ali pessoas que estavam dispostas a saquearem as suas vidas. Porque essa é a ideia de covil. Mas o que é interessante é que quem estava errado aqui não eram só os compradores, os vendedores e os compradores. Observe isso. Jesus não expulsa só os vendedores. Jesus expulsa também os clientes. E às vezes quando nós olhamos para essas igrejas neopentecostais, nós olhamos aquele povo com as mãos levantadas e até chorando. Nós falamos: meu Deus, tem misericórdia. E alimentamos ira por aqueles que estão lá na frente. Quando na verdade, o Senhor Jesus, ele condena ambos. Não só os falsos profetas, mas também aqueles que alimentam os falsos profetas. E dentro dessa categoria dos compradores, dos vendedores, estavam também os sacerdotes e os escribas, que haviam esquecido das Escrituras, ou estavam transgredindo a lei, sabendo do que era certo, mas fazendo o errado. E nós observamos isso no verso 15 ao verso 16, quando diz: mas vendo os principais sacerdotes e os escribas, as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando: Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe: ouves o que estes estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus: sim, nunca lestes? Da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste perfeito louvor. Os sacerdotes e escribas estavam chocados, porque como pode alguém aceitar um louvor que é devido somente a Deus? E mal sabiam eles que estavam diante do Senhor, do Rei dos Reis. É interessante porque a expressão que nós observamos aqui, quando Jesus fala: vós, porém, transformais a casa de Deus em covil de salteadores. Essa expressão covil aqui significa caverna, esconderijo. Mas existe uma outra palavra grega que parece com essa palavra, é da mesma raiz, que significa rocha no mar. São aquelas rochas submersas. É a mesma expressão que nós observamos lá em Judas, versículo 12. Quando Judas, ele vai dizer que os falsos profetas naqueles dias eram como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água, impelidas pelos ventos, árvores em plena estação, dos frutos destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas. A ideia aqui é que o estrangeiro, ao vir oferecer a sua oferta, eles se deparavam com pessoas que aparentemente eram cristãs, mas que de fato estavam ali, como rochas submersas no mar. Quando você olha aquele mar limpo, você vai: não, eu vou ali de boa com o meu barco. Mas quando você chega a certa altura, existe uma rocha que bate no barco, e você vai a pique, você afunda. Assim eram essas pessoas. Jesus olha para eles e diz: olha, vocês são como lobos, que estão escondidos na gruta, esperando o estrangeiro para saquear a vida destes. Você lembra de Davi? Quando estava fugindo do seu filho Absalão, a Bíblia fala que ele se escondia em cavernas. Ele estava como estrangeiro na sua própria terra, desprovido de dinheiro, com algumas pessoas que estavam fugindo com ele. E ele se escondia em cavernas. A casa do Senhor não era somente um local de adoração,
mas era um local também para refrigério da alma. E aquelas pessoas, ao irem à casa do Senhor, elas se deparavam ali com pessoas que saqueavam as suas vidas. Elas tinham sinceridade no coração, elas iam ofertar ao Senhor, mas ao chegarem ali encontravam lobos. Quando a palavra de Deus ela está ausente, nós vemos pessoas transformando a casa do Senhor em qualquer outra coisa. E isso faz com que o sentido principal da igreja, que é de glorificar a Deus, seja perdido. A pergunta que eu tenho para fazer para você: o que tem governado a sua vida aqui na igreja? Será que você está aqui pelos seus interesses? Quando nós olhamos para esse texto, de repente algumas denominações neopentecostais vêm à nossa mente. Mas nós não podemos esquecer que existem aqueles que estão na casa do Senhor, mas estão trabalhando em prol dos seus próprios interesses. De repente, você não vai ficar com a sacolinha pedindo dinheiro. De repente, você não vai fazer a campanha dos 318. Mas de repente, você vai fazer a campanha para destruir certas pessoas na igreja. Você está transformando a casa do Senhor em covil de salteadores. E a Bíblia condena isso, o Senhor condena. E nós vamos ver um pouco mais para frente o que vai acontecer com essas pessoas. O que deve governar a nossa vida na casa do Senhor. Quando falo de adoração aqui, não me refiro só à música, mas a todas as coisas que nós fazemos aqui, pregar, cantar, o que for. O que governa as nossas vidas aqui é a palavra de Deus. É o Senhor que tão somente limita a nossa forma, o que nós devemos fazer na nossa adoração, como nós devemos responder. E eu lembro de uma história um pouco engraçada, não tão quanto a Bela e a Fera, mas uma história. Eu lembro quando, em março, nós tivemos o privilégio de conhecermos uma das casas de Dom Pedro I, lá em Petrópolis. E quando nós chegamos ali, nós tínhamos que colocar umas pantufas para andarmos ali, porque não podia pisar, né, enfim, chinelo normal, sapato normal. E como era estranho você andar com aquelas pantufas ali. Aquelas pantufas, elas faziam com que você escorregasse. Você tinha que andar de acordo com esse solado. E isso permitia com que a gente conhecesse a intimidade do imperador, porque se você não tivesse as pantufas, você não podia transitar por ali. A palavra de Deus, muitas vezes, ela é até desconfortável para nós em alguns momentos. Não pelo que ela é, mas pelo que somos. Não somos perfeitos. Não somos afeitos à vontade de Deus. Nós somos pessoas que carecem da misericórdia e da graça do Senhor. Mas é a palavra de Deus que permite com que nós venhamos a caminhar na casa do Senhor. É a palavra de Deus que permite com que nós, ao caminharmos aqui, nós venhamos a participar da intimidade do Rei. É na palavra do Senhor. E se nós não caminharmos de acordo com as Escrituras, que limita a nossa passada, que faz com que nós andemos tranquilos, nós estaremos transformando a casa do Senhor em qualquer outra coisa. O que você tem feito na casa de Deus? Como tem sido a sua adoração? A sua adoração tem sido limitada pelas Escrituras? Você está aqui hoje porque de repente você veio rever alguns amigos, ou você está aqui hoje por um motivo bíblico? Por que você canta as músicas que você canta? Por que você ora? Por que você fala o que você fala diante de Deus? Como já dizia Agostinho, o que buscamos quando buscamos a Deus? Por que você está aqui? O que governa o seu coração? É as Escrituras? Ou é aquilo que o reverendo Jonas defende? Ou é aquilo que eu defendo? Se você foi convencido por nós, você está seguindo a nós. Mas se você foi convencido pela palavra de Deus, é a Deus a quem você está seguindo. De modo que, se o reverendo Jonas cair e eu cair, você cai junto conosco, porque você está seguindo a nós. Quem tem que convencer você é o Senhor Deus, através da sua palavra. Você tem que ser como os crentes bereanos, olhar nas Escrituras, para ver se de fato aquilo que está sendo dito é assim. Não se conforme com pouco. O que tem governado a sua vida? O que tem conduzido você? Qual tem sido a sua fonte de adoração? Os seus pressupostos? Aquilo que você acha certo? Aquilo que você aprendeu do seu pai? E que muitas vezes, diga-se de passagem, não é bíblico.
Eu não estou falando aqui que é errado de repente ser convencido por argumentos bíblicos como os nossos. O que eu estou falando aqui é que você muitas vezes defende coisas que você não sabe nem o que é que você está defendendo. Porque de repente o pastor Jonas falou, porque ele está lá no doutorado nos Estados Unidos. Então ele sabe o que está dizendo. Eu quero falar para você de alguém que escreveu 13 livros da Bíblia. E as pessoas iam para a Bíblia olhar se de fato o que ele estava dizendo era verdade. A palavra de Deus é a fonte da nossa adoração. A confissão de fé, no capítulo 21, na seção 1, diz o seguinte: o modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus é instituído por Ele mesmo, e é tão limitado pela sua própria vontade revelada, que Ele não pode ser adorado segundo as imaginações e invenções dos homens, ou sugestões de Satanás, nem sob qualquer representação visível, ou de qualquer outro modo não prescrito nas Santas Escrituras. Irmãos, de fato tem sido desafiador, todos os dias, nós separarmos um tempo para devocionalmente estarmos com a nossa família, ou individualmente lendo a palavra de Deus. Mas não existe outra forma de adorarmos o Senhor da maneira correta, se não for por meio das Escrituras. O Salmo 119, verso 7, que já citei várias vezes aqui, e cito todos os dias para mim, diz: render-te-ei graças, com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. A nossa adoração está ligada tão somente ao conhecimento que nós temos das Escrituras, porque a nossa adoração não é uma reação, porque a nossa adoração não é burra. A reação é burra, a reação é impensada. Você cutuca um animal, ele vai vir para cima de você, ele está reagindo, ele não sabe quem ele está enfrentando, mas a nossa reação é uma resposta, e essa resposta, ela passa por aquilo que nós compreendemos das Escrituras, por aquilo que Deus nos mostra. O Senhor Jesus entra no templo, e ao derrubar todas as coisas, a primeira coisa que Ele faz, está escrito: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, conforme nós vemos lá em Isaías. Mas vós, porém, transformais em covil de salteadores. Quem é você neste cenário? Segundo, como Senhor da igreja, Ele não só estabelece a fonte da nossa adoração, mas Ele é o objeto da nossa adoração. No verso 14 ao verso 16 diz: vieram a Ele no templo cegos e coxos, e Ele os curou. Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe: ouves o que estes estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus: sim, nunca lestes da boca de pequeninos e crianças de peito, tirastes perfeito louvor. Nós observamos que essa expressão Hosana ao filho de Davi é a mesma expressão que nós vemos no verso 9, quando Jesus está entrando em Jerusalém, e as multidões clamavam Hosana ao filho de Davi, e mais na frente, bendito o que vem em nome do Senhor. Mas o que é interessante é que na resposta de Jesus, que vai lá para o Salmo 8, verso 2, Jesus diz que da boca dessas crianças, desses pequeninos e crianças de peito, tiraste perfeito louvor. Essa expressão perfeito aqui, não traz a ideia de algo completo, como nós entendemos a questão da perfeição, mas traz a ideia aqui de restituir. A ideia aqui é que Jesus se revela, e Ele nos dá, e nós simplesmente devolvemos aquilo que Ele nos dá. A ideia é essa. O perfeito louvor o que é o perfeito louvor? É devolver aquilo que nós recebemos da parte de Deus. É reconhecermos aquilo que Ele nos revela por meio da sua palavra a nós. Era o que as crianças estavam fazendo. Quando o Senhor Jesus, Ele estava no templo, a Bíblia fala que vieram cegos e coxos, e Ele os curou naquele momento. Essa cura remete exatamente àquilo que seria o filho de Davi, o prometido, o Messias, que viria para libertar o povo das suas mazelas, das suas
aflições. Mas ainda nessa adoração das crianças, nesse louvor das crianças ao Senhor Jesus, nós aprendemos pelo menos duas coisas. A primeira delas é que Ele é adorado pelo que Ele é. Quando elas chamam Jesus de Hosana, observe, elas não vão louvar ao Senhor Jesus pelo que Ele fez naquele momento. Ah, Senhor, Tu és bendito porque o Senhor curou, porque o Senhor libertou, porque o Senhor fez isso. Não, Tu és Salvador. Tu és Salvador das nossas almas. A expressão Hosana significa salva agora, ser propício. Mas por um tempo, e de acordo com o contexto nosso aqui, tem um significado de aclamação. Ou seja, as crianças estavam simplesmente dizendo: Tu és Salvador, Senhor. Tu és Salvador. Tu não és só aquele que nos livra das nossas enfermidades temporais. Tu não és só aquele que nos livra das nossas dificuldades circunstanciais. Tu és o Salvador eterno. Tu és o Senhor. E as crianças o louvam por isso. Os milagres que Jesus fazia não eram milagres para impressionar as pessoas, mas eram milagres que apontavam para aquilo que Ele podia fazer na alma. E nós observamos isso de uma maneira muito clara. Mateus capítulo 9, verso 6, quando diz: Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse-lhe então ao paralítico: Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. As curas, os milagres de Jesus apontavam para uma realidade maior. Ele é Senhor, não só sobre as circunstâncias, mas Ele é Senhor sobre o tempo. Porque a salvação é isso. A salvação, ela nos tira do tempo, nos tira da limitação do tempo. E agora nós passamos a viver na perspectiva da eternidade. De modo que, a partir de hoje, nós não temos aquele dia em que nós podemos até entrar em luto, mas nós podemos ter a certeza que com o Senhor nós estaremos vivos eternamente. Essa é a perspectiva que nós temos, e essa perspectiva é reconhecida por essas crianças. Mas também não podemos ignorar o que Jesus faz. Ele é adorado pelo que Ele faz. Hosana ao filho de Davi. A expressão filho de Davi trazia naqueles dias esperança. Era o rei, o Senhor, o Messias prometido. Ele veio para nos libertar. Ele não é qualquer rei. Ele não é um rei que simplesmente recebe aclamações. Ele não é um rei que tem súditos ali diante de si e que proíbem que as pessoas cheguem a ele. Ele não é uma celebridade. Ele é alguém que vai até o enfermo. Ele toca nas pessoas. No templo, os sacerdotes e escribas haviam separado um espaço para que os enfermos pudessem caminhar por ali e pedir esmolas, para que não pudessem tocar nas pessoas e torná-las impuras. O Senhor Jesus se permite tocar e toca nas pessoas, não para se tornar impuro, mas para purificar aqueles que Ele toca e que se deixa tocar. Esse é o nosso Deus, que se compadece de nós, que ama cada um de nós. É um Deus que se envolve no sentido não de ser dominado pela nossa circunstância, mas de compreender aquilo que nós passamos e enfrentamos. Muitas vezes, pelo fato de advogarmos e de fato eu sou um desses que odeio a ideologia da autoestima, mas a minha preocupação tem sido no sentido de que não podemos, ao rejeitarmos esse aspecto, nós esquecermos que Deus, apesar de soberano, é alguém que se importa conosco. E isso aqui não é papo de Augusto Cury ou de fulano de tal ou Beltrano. Isso aqui é o que nós vemos nas Escrituras, de um Deus que abriu mão, de um Deus que simplesmente se esvaziou e se encarnou e se limitou ao tempo para nos salvar. Isso é amor. Quando Ele foi para ali, para a cruz, quando Ele fez o que fez, recebeu as afrontas que recebeu, Ele não fez isso como alguém indiferente a nós, mas Ele pensou em nós, e nós não podemos descartar essa realidade. Ele tocou em nós, Ele compreende aquilo que nós passamos. Ele foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. Mas saiba disso, o nosso Senhor, Ele tem que ser adorado também, não só pelo que Ele é, mas pelo que Ele tem feito.
Ele salvou você, Ele salvou a mim. Agora nós temos esperança, agora nós temos perspectiva de eternidade. Ele é alguém que nos cura ainda hoje, se Ele quiser. Esse papo que nós observamos muitas vezes hoje, de pessoas que dizem esse negócio de cura, isso é coisa de pentecostal, de neopentecostal. Meu irmão, quem não acredita em cura é liberal. Quem não acredita em milagre é liberal. Deus continua curando ainda hoje, se Ele quiser. Não é manipulado pelas nossas campanhas, campanha de oração, campanha disso, corrente daqui, corrente dali. Ele simplesmente tem a sua vontade estabelecida. E Ele a executará, se isso glorificar o seu nome. Mas sabe de uma coisa, ainda que Ele não venha curar, ainda que Ele não venha resolver o problema do zumbido do seu ouvido, você ora, Deus, tira esse negócio do meu ouvido para eu dormir. Ele continuará sendo Deus, Ele continuará sendo bom, Ele continuará sendo o Senhor. Ele é adorado em primeiro lugar pelo que Ele é, mas as crianças também o adoram pelo que Ele faz, porque elas chamam Ele de filho de Davi. É o Messias que veio para tocar, para nos libertar. E como é triste nós olharmos para as igrejas hoje, olharmos para nós e vermos que muitas vezes nós estamos encarando Jesus simplesmente como um amuleto da sorte. Hoje parece que existe um ídolo entre as igrejas chamado Jesus, mas destituído do seu sentido bíblico. Ele é só alguém que é sacado do bolso quando apraz a pessoa, quando a pessoa está precisando naquele momento. Não é. Ele é o Senhor. Ele governa sobre todas as coisas. E Ele resolveu, pela sua graça e misericórdia, se revelar a nós, os pequeninos. Ter Cristo como objeto de sua adoração não é manipulá-lo de acordo com os seus altos e baixos emocionais, mas é viver para Ele, cantar para Ele, pregar para Ele, respirar para Ele, é ser uma esposa excelente para Ele, é ser um marido dedicado para Ele, é ser crente para Ele, é viver para Ele. É aquilo que diz a nossa primeira pergunta do catecismo: qual o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. É viver nessa perspectiva, de tudo aquilo que eu falar, de tudo aquilo que eu fizer, será para louvor e glória do Senhor. E a pergunta que eu faço para você e para mim nesta noite: a quem você tem adorado? Quem tem governado o seu coração? Quem tem sido o objeto da sua adoração? Você tem vivido para quem? Você tem perdido o sono por quem? Por quê? Você tem se angustiado por quê? Por quem? Aquilo que você dedica mais o seu tempo, aquilo que tira o seu sono, aquilo que tem a capacidade de mudar a sua agenda, esse é o seu objeto de adoração. Se não é Deus que modifica a tua forma de ver a vida, se é Deus que não modifica a forma de você caminhar na igreja, de você se relacionar com as pessoas, ainda que essa venha pisar no teu pé, se não é Deus, é outro Deus que governa a sua vida, mas não é o Senhor. Mas sabe de uma coisa, independente de qualquer coisa, Ele é Senhor sobre a sua vida. Independente de qualquer coisa, Ele tem o domínio sobre a igreja e sobre os ímpios, porque Ele é Senhor não só da igreja, mas Ele é Senhor de toda a terra. Nas suas mãos está o Espírito de todo ser vivente. Ele é o único digno de adoração, o Deus triuno, sim, o Deus triuno, porque Jesus, Ele de fato encarna exatamente isso. Não é isso que diz lá em Hebreus capítulo 1, versículo 3? Ele é a expressão exata do seu ser. Colossenses 2,9 diz que nele habita toda a plenitude da divindade. Quem vê o Filho, vê o Pai e o Espírito. Ele é a expressão exata do ser de Deus, que é único. Terceiro lugar, Ele é Senhor da igreja e Ele se revela a quem Ele quer. Ele estabelece a fonte da adoração, que é a sua palavra. Ele é o objeto da adoração, mas Ele se revela a quem Ele quer. Nós temos dois grupos de pessoas aqui. Nós temos como falei, os vendedores, os cobradores, os compradores, os sacerdotes,
os escribas, e nós temos as crianças, que através daquela manifestação do Senhor, elas reconhecem: não, Hosana, Ele é o Salvador, Ele é o filho de Davi. Olha o que é interessante, eu quero chamar a sua atenção para o verso 11, para o capítulo 11, do verso 25 e 26 de Mateus. Olha o que é que diz. Por aquele tempo, exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes estas coisas aos sábios e instruídos, e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. A adoração das crianças foi em resposta àquilo que o Redentor fez no templo, e que o Redentor fez com os cegos e coxos. As crianças perceberam, as crianças compreenderam naquele instante, ao passo que todos os outros não tiveram essa compreensão. A estrutura do texto nos mostra que logo enquanto o Senhor ele expulsava as pessoas, a estrutura mostra que Jesus ele também curava. E isso dá margem para nós compreendermos que os compradores e vendedores estavam observando isso. Os sacerdotes e escribas estavam observando, mas não estavam vendo. E isso é interessante, porque quando nós vamos lá para o capítulo 16 de Mateus, falando a respeito de que ele se revela a quem ele quer, como falei anteriormente, os fariseus e saduceus pedem um sinal para Jesus. Você lembra disso? E aí o que é que Jesus responde? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal de Jonas. E a Bíblia fala que, e deixando-os, retirou-se. É a mesma expressão, na verdade, da mesma raiz que nós observamos aqui, quando Jesus, no verso 17, diz o texto, e deixando-os, saiu da cidade para Betânia. Jesus não queria que eles compreendessem. Jesus não se esforçou para que eles compreendessem a natureza dele como Redentor. E você vai observar isso ainda no capítulo 21, no verso 23 ao 27, quando eles chegam para Jesus e pedem um sinal. Na verdade, eles perguntam: com que autoridade fazes isso? Aí Jesus faz uma outra pergunta para eles, eles não respondem. E a Bíblia fala no verso 27 o seguinte: então responderam a Jesus: não sabemos. E ele, por sua vez, nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. Ele se revela a quem ele quer. A ideia do texto aqui, quando fala que Jesus deixou-os naquele momento, é que enquanto eles falavam, Jesus deu as costas para eles. Você sabe o que é isso? Continue falando, continue pensando o que você quer, continue achando o que você achar. Eu vou dar as costas para você, e você vai ficar falando sozinho. Mas não foi isso que Jesus fez com as crianças. As crianças compreenderam, ao passo que os sacerdotes, escribas, compradores e vendedores não compreenderam. Irmãos, essa é a certeza que nós temos, que o nosso Senhor irá purificar a sua igreja. Ele já tem feito isso pela pregação fiel da sua palavra. Algumas pessoas têm saído daqui, de repente indignadas com aquilo que tem sido pregado. Outras têm voltado, arrependidas. Mas há aqueles que continuam aqui, e de repente continuam pela conveniência, de repente continuam porque esperam dias melhores. Ah, será que o pastor Jotas vai embora? Ah, será que o conselho vai morrer todo mundo? Já pensou? Isso não acontece aqui não, só na Argentina. Com um discurso piedoso, muitos têm destruído a vida de outras pessoas. São como lobos, rojas submersas. São feras que ficam escondidas apenas esperando o momento de atacar, de destruir alguém pela fofoca, pela difamação, pelo partidarismo. Pode ser que você seja membro dessa igreja, pode ser que você dê o dízimo nessa igreja, pode ser que você tenha 20 anos nessa igreja, mas saiba de uma coisa: pode ser que você fique aqui até a volta do Senhor,
Mas haverá um dia em que o Senhor voltará e purificará de uma maneira completa e total a sua igreja. E aqueles que não são seus serão expulsos da sua casa. Você pode me enganar. Você pode bater no meu ombro. Você pode sorrir para mim. Mas você não engana o Senhor, que conhece todas as coisas, que conhece os nossos corações, porque nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Essa é a esperança que temos, meus irmãos. Quem é você neste cenário? Você é aquele que tem feito a vontade de Deus? Ou será que aquilo que você conhece tem sido simplesmente suficiente para iluminar o seu caminho até o inferno? Ou será que aquilo que você sabe é algo que esmaga o seu coração, a ponto de você saber que não existe outra opção a não ser humilde na presença do Senhor? Quem é você neste cenário? Você é alguém como os sacerdotes e escribas, que sabem todos os detalhes da lei, que de repente domina os traquejos da constituição da nossa igreja, que de repente domina os símbolos de fé da nossa igreja? Não que essas coisas não sejam importantes, mas estas coisas, sem os seus frutos, são como figueiras sem figos. E o Senhor Jesus irá condená-los. E o Senhor Jesus irá expulsar. Haverá um dia, ainda que isso não aconteça nesses dias, mas o que consola o nosso coração é sabermos que o nosso trabalho aqui não é em vão. E o que faz tremer o nosso coração é sabermos que nós podemos nos encaixar nessa categoria. Por isso essa palavra é para todos nós. Saiba de uma coisa: a Deus nós não enganamos. Você pode, de repente, concordar com alguns pontos. Você pode dizer, eu creio nos 5 pontos do calvinismo, pastor. Pastor, eu creio na confissão de fé de Westminster, nos catecismos. Não estou dizendo que não tem que crer, tem que crer. Porque está na Bíblia, irmãos. Mas sabe, se isso não vier acompanhado de frutos, se isso não vier acompanhado de piedade, você pode esperar que haverá um dia em que o Redentor, que não é como eu sou manipulado. De repente alguém pode me enganar, alguém entra lá no gabinete, chora, esbraveja, e aí eu começo a chorar com a pessoa também. Mas sabe de uma coisa? O Redentor não é comovido pelas suas manipulações. O Redentor não é comovido por aquilo que nós achamos que dá certo com todo mundo. Ele é Senhor. Ele é Senhor sobre o templo. Ele é Senhor sobre a vida da igreja. E Ele irá executar juízo. Haverá o dia em que Ele fará isso. Cristo é o Senhor da igreja. Ele reina supremo e absoluto. E não há nada que fuja do seu controle. Ele tem purificado a sua igreja por meio da sua palavra, como já falei. Alguns têm ido embora diante da pregação fiel, outros têm ido e voltado arrependidos. Mas existem pessoas que ficam pela conveniência. Sabe de uma coisa? Ou você clama a Deus por misericórdia, ou se isso que eu estou falando aqui não faz a mínima diferença para você, o que posso dizer é que sinceramente espero que você se arrependa. Mas se não houver arrependimento, saiba que Deus não é enganado e nem comovido por suas manipulações. Ele executará juízo eterno sobre os falsos crentes. Isso é certo. Isso é certo. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude. Que nós possamos nos incomodar quando de repente alguém simplesmente nos acha problemáticos na casa do Senhor. Isso tem que incomodar a tua alma. E eu tenho que falar assim. E se de repente, como um amigo meu falou, se você acha que isso é uma indireta, não, isso é uma direta. Se isso serviu para você, amém, louvado seja o Senhor.
Espero que você se arrependa. Espero que de fato você possa ser conhecido pelos seus frutos, pela sua vida de piedade, e não pelas polêmicas que você gera na casa do Senhor. Saiba disso. Deus executará juízo sobre aqueles que são falsos crentes, sobre aqueles que lutam pela sua justiça própria e não pela justiça da palavra de Deus. Que Deus abençoe a igreja, no nome de Jesus. Amém.